Todos acharam? Vamos à leitura. Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de justiça e de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais um domingo pela manhã que o Senhor nos dá. Passamos, Senhor, este mês de setembro, debaixo da tua proteção. E somos gratos por isso, pela tua fidelidade e bondade sobre as nossas vidas. E um dos fatores que revela a tua bondade sobre nós é a possibilidade de ouvirmos a tua palavra sendo exposta. Que seja assim mais uma vez e que apenas o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender a palavra que ora será ministrada. Assim é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar com sua Bíblia aberta nesse texto. E eu quero só voltar um pouquinho no versículo 11 para a gente caminhar do 12 ao 23, porque o 12 começa com um portanto. Então, eu preciso concluir algo de alguma coisa. Então, eu preciso desse ponto de partida no versículo 11 para que a gente retome a ideia e aí sim consiga concluir essa primeira parte que será do 12 ao 14. Porque uma vez que nós somos livres do pecado pela graça, isso não quer dizer que nós estejamos livres para fazer o que nós quisermos. Essa é basicamente a ideia de Paulo nesse capítulo 6. Ele quer dizer que a graça nos liberta, nos retira do reino da morte, do reino do pecado, mas isso não quer dizer que nós estejamos livres para pecar. Não é porque onde o pecado abundou, que superabundou a graça, que agora nós vamos pecar ainda mais para que essa graça seja mais evidente. Foi isso que nós vimos nas últimas duas pregações. E o versículo 11, pastor Rony encerrou na semana passada, diz o seguinte: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Vocês agora, pela graça, pelo poder que há na graça de Deus, vocês devem se considerar mortos para o pecado, porque essa graça os libertou. Agora os libertou para quê? Para viver para Deus. Então vocês agora se considerem vivos para Deus. O pecado não mais faz parte da vida de vocês, mas agora a palavra de Deus que foi ensinada ao coração de vocês é que deve se tornar evidente nas suas ações. Estejam mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Uma vez que vocês sabem disso,
Portanto, não permitam que o pecado reine no seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Paulo lembra que se nós nos permitirmos, se nós deixarmos o velho homem ser colocado em primeiro plano nas nossas vidas, o que vai ser muito aparente, muito visível, será o pecado. Nós fomos libertos do reino do pecado, do domínio do pecado pela graça, mas nós continuamos sendo pecadores. Daí ele falar: não permitam que o pecado reine no seu corpo mortal. Enquanto estivermos com este corpo mortal, um corpo corruptível, a corrupção nos segue. O pecado ainda é, mesmo que sendo um acidente, mas ainda é presente nas nossas vidas. Quem disser que não tem pecado, nisso já está mentindo, já está pecando. Por quê? Porque todos pecamos. O próprio texto de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, mostra que todos pecaram. Então quem disser que não tem pecado, quem disser que é bom o suficiente para subir aos céus, esse daí já está precisando de ser convertido, porque todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. Como é que nós permitimos que o pecado reine no nosso corpo mortal? Quando nós nos entregamos a tudo aquilo que faz com que essa carne seja alimentada. Nós estamos num tempo em que os nossos olhos são bombardeados de imagens, informações e todo tipo de coisas que alimenta a nossa carne. Então, se eu gosto de ficar assistindo vídeos, por exemplo, de coisas para casa, e eu passo 2, 3 horas sem sentir assistindo esse tipo de vídeo, eu estou alimentando apenas a minha carne, perdendo o tempo de fazer outras coisas produtivas, não só para Deus, mas para mim também. Tudo que se torna excessivo e que eu vou alimentando isso na minha carne, vai tirando o meu tempo de comunhão com Deus e comunhão com aqueles que também se chamam pelo nome de Deus. Quando eu deixo de vir para a igreja porque no domingo de manhã eu tenho outras coisas para realizar, outras coisas que eu julgo que são mais urgentes para a minha vida, eu estou deixando que o pecado reine no meu corpo mortal. Então eu posso dizer que o domingo é o dia de descanso, o domingo é o dia de fazer outras coisas, talvez de participar de um jogo de futebol das 6 às 9 da manhã, e aí depois eu não vou para a igreja, porque obviamente depois do racha vai ter um churrasco, vai ter uma confraternização, e aí você perde a hora e deixa de estar aqui. Ou talvez você diga: não, hoje seria o dia de eu lavar o meu cabelo, secar para durante a semana eu estar pronta para trabalhar, para ir para algum local. Ou talvez para ir para a igreja à noite, mas agora de manhã não, agora de manhã eu vou me arrumar, eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz durante a semana. É o momento de tirar para mim. Mas o momento que nós estamos aqui, meus irmãos, é um momento que nós tiramos também para nós. Afinal de contas, nós precisamos da palavra de Deus. Não é um momento que você dedica somente a Deus, mas você dedica para que a sua alma esteja abastecida daquilo que é verdadeiro e daquilo que vai abastecer você, não só para a próxima semana, que começa hoje, mas para toda a sua vida. Tem palavras que com certeza você escutou há 10, 15 anos e você ainda lembra, e que na hora que você precisa, elas são lembradas no seu coração para que você possa sair de situações difíceis. Isso é quando você faz com que o pecado seja cada vez menos frequente na sua vida, que você não permite que ele reine no seu corpo mortal, porque você vai substituindo-o por outras questões que são muito mais importantes. Quando você permite que o pecado reine no seu corpo mortal, você acaba obedecendo às suas paixões. Então você faz aquilo que é sua vontade e não aquilo que é a vontade de Deus. Pastor, mas eu trabalhei 44 horas durante essa semana. Foi de segunda a sábado.
Eu vim parar ontem, meio-dia. Eu vim sair do meu trabalho 2 horas da tarde. Eu estou cansado. O domingo de manhã é o horário de dormir. Não foi o próprio Deus que disse: trabalhem 6 dias e descansem no 7º? Veja como o diabo é sujo. Faz com que você utilize a palavra de Deus para justificar o fato de você deixar o pecado reinar no seu corpo mortal. Meus irmãos, se você quer realmente descansar no sábado, não durma de meia-noite, durma de 10 horas da manhã. Aí você acorda no domingo às 6, já com a mente preparada para que esse dia seja um dia de louvor e gratidão ao Senhor. Tudo é como você escolhe passar o seu tempo, como você administra o seu tempo. E tempo é escolha. Você é que escolhe dormir mais cedo ou mais tarde, estar cansado ou não durante o domingo, estar bocejando ou não durante a pregação do domingo de manhã. Você precisa estar com a mente descansada e o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida e para a vida da sua família. Essa deve ser a nossa prioridade. Não permitir que o pecado reine no nosso corpo mortal. Antes, resistir a essas investidas malignas, as investidas do nosso próprio coração enganoso. Mas dedicar tempo e nos esforçar para estar meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, não só no domingo, todos os dias. Por isso ele fala no versículo 13: também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus. Paulo vê que a santificação tem um segredo. E o segredo para que você seja bem sucedido nesse processo de santificação é entregar-se totalmente a Deus. Ele diz: ofereça o seu membro do seu corpo, ofereça a si mesmo a Deus e os membros do seu corpo a Deus como instrumentos de justiça. É o que ele fala na parte final. Por quê? Ele compara o que nós éramos antes de sermos salvos pela graça de Deus mediante a fé, com aquilo que nós somos depois, a que nós devemos ser depois. Qual é o nosso ideal? Aquilo que nós devemos buscar todos os dias pela meditação da palavra e a oração. Antes, nós oferecíamos os membros do nosso corpo ao pecado e eram instrumentos de injustiça. Por quê? Porque antes nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós não fazíamos aquilo que agrada a Deus, mas fazíamos tudo aquilo que era estimulado dentro de nós por aquele que é o Deus desse século, por aquele que faz as coisas para contrariar a palavra de Deus, aquele que aproveita a nossa fraqueza, as nossas brechas, para nos estimular a fazer com que a natureza pecaminosa se sobressaia àquilo que nós temos hoje enquanto fruto de um novo nascimento. Então, se você deseja se santificar, você precisa se entregar totalmente a Deus, diferente do que você fazia anteriormente, quando você se entregava totalmente às suas paixões mundanas. Não há outra forma de a gente fugir daquilo que desagrada a Deus, a não ser consagrar nosso corpo como um todo o nosso ser a Ele. Interessante que no Evangelho de Mateus nós lemos: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora, porque é melhor você entrar no reino dos céus sem um olho do que todo o seu corpo se perder. Essa é, em outras palavras, a ideia que nós temos aqui. Você oferecia o seu olho, você passava horas, dias, boa parte do seu tempo gastando a sua visão que Deus te deu para fazer entrar pelos seus olhos e habitar o seu coração aquilo que desagrada a Deus. Agora que você foi
livre do pecado, agora que você deve se considerar morto para o pecado e mais vivo para Deus, como disse o versículo 11, você deve pegar este instrumento não para a injustiça, mas para a justiça. Como eu transformarei o instrumento que era para a injustiça agora no instrumento de justiça? Oferecendo a Deus. É Deus quem faz esse trabalho de, ao entrar na nossa mente e no nosso coração com a sua palavra, transformar as nossas prioridades, as nossas vontades, as nossas inclinações, de modo que agora o que o nosso olho via se torna algo estranho, algo ruim, e nós consideramos rejeitá-lo. E aí agora os nossos olhos se voltam para aquilo que é bom, para aquilo que é amável, para aquilo que é puro, para aquilo que é de boa fama. Filipenses 4:8. Isso é o que deve ser alvo dos nossos olhos e que deve permear o nosso pensamento. Até porque, meus irmãos, nós somos pessoas que passaram da morte para a vida. É isso que ele diz no meio do versículo 13. Se nós passamos da morte para a vida, como é que isso deve ser evidenciado? Tudo o que é pertencente a nós, que era instrumento de injustiça, agora vai ser instrumento de justiça. Tudo aquilo que evidenciava que nós estávamos mortos em delitos e pecados, agora vai se voltar para evidenciar que nós somos novas criaturas em Cristo. Ou seja, se com o seu corpo você servia aquele que é inimigo da sua alma, agora com o seu corpo você vai servir aquele que te salvou e que te sustenta com a sua destra fiel. O versículo 14 nos traz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Hoje, graças a Deus, nós temos muitos materiais escritos que falam sobre lei e graça. Mas infelizmente ainda há muitos que sofrem com essa dicotomia, que de fato não existe. Todo o tempo existiu lei e existiu graça. Como é que as pessoas eram salvas no tempo de Moisés? Pela graça. Mediante o quê? A fé. A fé em quem? Em Cristo. Mas eles tinham Cristo? Não. Mas o sacrifício de Cristo foi válido também para eles, os que vieram anteriormente à sua morte. Hoje nós somos salvos como? Pela graça, mediante a fé em Cristo, o Cristo que nós já sabemos que veio, que morreu e que ressuscitou e que está vivo e sempre estará e nos receberá em glória. Nós não podemos descaracterizar a palavra de Deus dizendo que quem estava antes do período da vinda de Cristo era só período de lei e que não havia graça. Já havia graça. Como também não podemos descaracterizar a palavra de Deus dizendo que hoje vivemos só sobre a graça e que a lei não serve para nada. Para que serve a lei? Para mostrar o quanto nós somos pecadores, finitos e dependentes de Deus. Ela mostra que nós continuamos errando e que nós precisamos de conserto, que nós não somos autossuficientes, que não somos super crentes, que nós precisamos da sua graça e da sua misericórdia todos os dias para não deixar que o pecado reine no nosso corpo mortal. A graça é maravilhosa, mas ela não me faz afastar da lei. A graça evidencia o poder de Deus e a lei evidencia a minha finitude, a minha imperfeição. Elas andam juntas, elas precisam andar juntas. O pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o crente, ele não estará a salvo pela obrigação de guardar as exigências da lei. Isso não o fará salvo.
Ele não estará preso à lei de modo a ter que obedecê-la por completo, senão ele não estará salvo. Até porque nós não conseguimos cumpri-la totalmente. Nós não estamos debaixo da lei porque essa lei não nos salva, ela apenas nos condena. Mas nós estamos debaixo da graça, porque essa graça sim nos salva. Essa graça sim nos tira de um estado de miserabilidade para um estado de triunfo em Cristo. Paulo diz que como a posição do crente diante de Deus se fundamenta na justiça de Cristo e não na observância da lei, o princípio controlador da vida do crente é o reino da graça, que o liberta do reino do pecado e o transforma na semelhança de Cristo. Então, o que domina a nossa vida, o que é presente na nossa vida, o que deve ser valorizado na nossa vida, essa graça que nos transforma, essa graça que nos liberta. Não devemos viver pela lei, devemos viver pela graça, mas não devemos deixar de procurar observar a lei, porque transgredindo a lei estaremos desvalorizando o sacrifício de Cristo. Aqueles que Cristo salvou ali naquela cruz não podem mais viver na prática do pecado. Então, tudo é graça, mas essa graça não nos exime da responsabilidade de viver uma vida santa para o Senhor. E para isso, eu não posso descartar a lei. Em todas essas questões, o que Paulo está querendo passar para os seus leitores e passa para nós que estamos observando o texto que ele escreveu? Que ser alvo da graça, meus irmãos, não é ter licença para a licenciosidade. Ser alvo da graça não é uma licença para a pecaminosidade ser abundante na nossa vida, porque eu não preciso pecar abundantemente para que a graça seja abundante na minha vida. A graça é de Deus, a graça divina é derramada sobre nós independente dos meus pecados. Agora, os meus pecados são contraditórios em relação à graça de Deus. Se eu fui alcançado por essa graça, eu não posso ser alguém que tem como marca principal o pecado. A marca principal deve ser a santidade. Do versículo 15 até o versículo 23, nós vamos ver a diferença. Nós éramos servos ou escravos do pecado, mas agora nós somos chamados a ser servos, escravos da justiça. Talvez você tenha um certo problema com a palavra escravo. Desculpe, é exatamente isso que o termo grego significa. Ser servo e ser escravo dá no mesmo. Eu entendo que a palavra escravidão se tornou meio que uma palavra que deveria ser descartada do vocabulário por conta do contexto em que ela foi implantada dentro da nossa sociedade. Claro que a gente não quer ninguém hoje vivendo no contexto de escravidão. E ainda temos, em muitos locais, não só do Brasil, mas em várias outras localidades, pessoas vivendo em situações semelhantes à escravidão, vivendo em condições sub-humanas. E é óbvio que essa palavra traz um peso quando nós a citamos. Mas não há uma comparação mais adequada a Paulo nesse momento. E eu entendo que também não há uma comparação mais adequada para nós nesse momento. Porque o que significa ser escravo é você estar ligado ao seu Senhor, de forma que você só pode se tornar livre se o seu Senhor te der essa oportunidade. O contexto de escravidão do Antigo Testamento traz textos como Levítico e Deuteronômio, que você era servo de alguém durante 6 anos e no 7º ano, chamado ano sabático, você poderia ser livre. Caso o próprio escravo
quisesse continuar servindo ao seu Senhor, ele assim sinalizaria e o seu Senhor faria uma marca externa no seu corpo, que seria furar a sua orelha, e todos saberiam, ele teve a oportunidade de ser livre, mas ele quer servir de forma espontânea ao seu Senhor. E essa é a comparação que ele faz, porque tem muito a ver com aquilo que acontece na nossa vida. Nós éramos escravos do pecado, e como escravos do pecado, nós não tínhamos condição de ser libertos, porque o Senhor, por assim dizer, que nos dominava quando nós éramos escravos do pecado, não desejava a nossa libertação. Pelo contrário, nos prendia cada vez mais através dessa obediência às nossas paixões humanas. Mas quando Cristo se entrega e nos faz sair desse reino de pecado e vir para o reino da justiça, nós somos agora escravos de um Senhor que nos oferece total liberdade. Total liberdade para fazer a sua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Uma vontade que não nos prejudicará e que nos faz ser escravos dessa vontade, porque nós percebemos que ela é o melhor para as nossas vidas. Então, mesmo sendo chamados servos dessa vontade, escravos dessa vontade, dessa justiça, nós fazemos a sua vontade espontaneamente por compreender que é o melhor a se fazer. Ou seja, não é algo que nós somos obrigados, nós estamos presos e temos que fazer, não é algo penoso. É algo que se torna agradável servir a esse Senhor que nos libertou e agora nos mantém ligados a Ele. Nós estávamos presos ao pecado, presos sem direito a qualquer tipo de liberdade, porque a liberdade com o adversário não é liberdade. Mas hoje nós não estamos presos, porque o preso é involuntariamente preso. Ele não quer estar na cadeia, mas ele tem que ficar ali. Nós hoje estamos ligados, é diferente. Nós estamos conectados, arraigados na pessoa de Cristo. Isso nos faz ter prazer, porque aquilo que Ele nos ordena a fazer não é prejudicial para as nossas vidas, não vai se tornar algo danoso às nossas vidas, pelo contrário, vai melhorar aí muito o nosso viver. Então no versículo 15 nós temos: então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Veja que ele trata da mesma questão que ele iniciou o capítulo. Volta lá para o versículo 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Qual foi a resposta? De modo nenhum. Começa o versículo 2 com isso. De modo nenhum. E é interessante que ele diz: como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? O tempo todo Paulo está falando que nós estamos mortos para o pecado. Ele falou isso no versículo 2, ele falou isso no versículo 11, e ele continua dizendo: vocês estão mortos para o pecado. Mas se eu estou morto para o pecado, eu tenho que estar vivo para alguma coisa, para Deus. Estou vivo para Deus, para fazer a vontade de Deus, para viver de um modo que agrade a Deus, para viver para a glória de Deus. Afinal de contas, foi para isso que eu nasci. Eu nasci para viver para a glória de Deus, para ser santo e irrepreensível na sua presença. E aí ele, da mesma maneira, no versículo 15, ele diz: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Ou seja, ele é muito enfático em dizer: não há espaço para que você peque. Sabe por que você vai pecar? Você é limitado. Sabe por que você vai pecar? Porque a natureza pecaminosa continua em você. Mas essa não pode ser a sua vontade, e isso não pode ser justificado pelo fato de que você não está debaixo da lei, sim da graça. Não utilize a graça de Deus para pecar.
Posso pecar porque estou debaixo da graça? De modo nenhum. Isso indica que não estar debaixo da lei de maneira alguma nos liberta da obrigação de obedecer à lei e nos dá licença para transgredir a lei. Em certo sentido, então, o crente não está debaixo da lei, mas no outro, está. Observe comigo 1 Coríntios 9, 21. 1 Coríntios 9, 21. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Eu não estou debaixo da lei, no sentido de que a minha obediência à lei não é o fator que vai fazer com que minha alma seja salva. Mas eu estou debaixo da lei de Cristo. Eu não posso transgredir a lei de Cristo, porque isso evidencia que eu não fui de modo algum alvo da graça. É contraditório você dizer eu sou salvo na pessoa de Cristo, certo? O que é que te garante isso? A graça dele mesmo. Como é que você mostra isso na sua vida? Pecando? Não. Se você continua numa vida de pecado, se você não se arrependeu e não buscou abandonar os seus pecados, acho que a graça não lhe alcançou. Se ela alcança, transforma. Se transforma, você vai viver uma vida de novidade. Nos versículos posteriores, Paulo vai continuar a mostrar que é intolerável pensar que nós podemos pecar por não estarmos debaixo da lei, sim da graça. Versículo 16. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça. Versículo 17 também. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Veja, a vida do cristão demonstra de quem ele é escravo. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Você diz, eu estou pronto para obedecer. Certo, qual foi a ordem? Você vai adulterar aquela nota, porque seu patrão está pedindo, mas isso vai resultar na sua promoção. Aí você diz, eu estou pronto para obedecer. E as coisas acontecem. Quem foi que te deu essa promoção? Deus é que não foi. A quem você está obedecendo? A Deus é que não é. Tem um meio termo? Não. Ou você obedece a Deus, ou obedece ao diabo. Se você obedece a Deus, certamente a orientação é: fuja desse tipo de coisa. Não tente progredir com prejuízo de outro. A vida do cristão demonstra de quem ele é escravo. Você passa os seus dias de domingo a sábado fazendo o quê? Servindo a Deus ou obedecendo às paixões do seu coração? Você, quando vai tomar decisões, você toma decisões seguindo a palavra de Deus ou ouvindo a voz do seu coração? Quando você dá conselhos a alguém, você dá conselhos que passam pelo crivo da palavra de Deus, ou você dá conselhos baseados no senso comum? Quando você cria seus filhos, você os cria no temor do Senhor, ou você os cria para que quando eles forem maiores, eles decidam o que querem ser da vida? Quando você casa com alguém temente a Deus e que te leva para mais perto do Senhor, ou você apenas procura a aparência e uma estabilidade financeira através de um contrato social?
quando você está numa roda de conversa com amigos, você procura ter conversas saudáveis e edificantes, ou você ri junto com eles das coisas indecorosas que eles falam? Pastor, se eu for olhar para tudo isso, então eu vou passar a minha vida toda em vigilância, vigiando o que eu falo, o que eu olho, o que eu escuto, o que eu faço. Eu nunca vou estar em paz. Pelo contrário, se nós vigiarmos a nossa boca, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas atitudes, e compreendermos que estamos obedecendo de fato a Deus e não ao diabo, teremos paz no nosso coração. Mas se nós observarmos a nossa vida e ela demonstrar que nós somos escravos não da vontade de Deus, mas da do diabo, certamente nunca encontraremos paz. Como é que você tem se oferecido para a obediência a Deus ou para a obediência ao pecado? Ele diz: mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado lá atrás, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Vocês viviam nos tempos da ignorância, vocês não conheciam a palavra de Deus, então vocês naturalmente obedeciam aquilo que era contrário à vontade de Deus. Agora, vocês receberam uma forma de ensino, uma forma de doutrina, e vocês vieram a obedecer de coração. Quando a gente fala da importância de você vir para uma escola dominical, não é simplesmente porque a gente quer que a igreja esteja cheia no domingo de manhã. É porque é aqui que você recebe essa forma de doutrina, esse ensino, que você deve obedecer de coração. São nesses momentos em que nós estamos juntos, que a palavra é exposta e que aquilo que é essencial para as nossas vidas é trazido ao nosso coração em forma de exposição pública das Escrituras, e nós aprendemos a amar essa palavra e a obedecê-la de fato, e isso de coração. Ninguém aqui vai ser ensinado a, por obrigação, ter que obedecer a palavra de Deus, mas você vai entender, compreender que fazer a vontade de Deus é o melhor para a sua vida, porque Ele busca o bem para a sua vida, até mesmo nas coisas que nós olhamos e pensamos que serão prejudiciais. Por quê? A gente vai ver isso no capítulo 8, porque Ele age em todas as coisas, inclusive as desfavoráveis, para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Então é necessário que você conheça a vontade de Deus, é necessário que você conheça a palavra de Deus, e que você de coração se torne disponível a obedecer essa palavra, para que a sua vida seja bem sucedida. Que você seja encontrado fiel a essa escritura, e que a sua vida demonstre de quem você é servo, de quem você é escravo. Quando Paulo fala aqui sobre uma forma de doutrina, provavelmente era um sumário de ética cristã baseado no ensino de Cristo, que normalmente era dado aos novos convertidos na igreja primitiva, para indicar o caminho que agora deveriam seguir. Nós aqui chamamos de diretório para novos membros. Talvez alguma pessoa diga assim: mas pastor, eu preciso dar meu nome à irmã Raíssa para que o pastor Jamerson dê as lições. Se eu já faço parte de uma igreja evangélica, já fazia parte de uma igreja evangélica, estou vindo para cá como novo membro. Sabe por que a gente tem essa preocupação? Não é só para que você conheça a forma de doutrina da igreja, o Brasil para Cristo, do presidente Médici. É para que a gente tenha a real noção de que cumprimos o compromisso de expor para você todo o desígnio de Deus. E que você esteja consciente de como deve conduzir a sua vida a partir de então. Você está entrando não simplesmente numa igreja local,
ou está se transferindo para uma nova denominação, mas você estará sendo conduzido por pessoas que se importam com sua vida e que desejam que você a conduza de uma maneira que glorifique a Deus, e que você de coração possa obedecer aquilo que a palavra de Deus prescreve. O oposto da servidão ao pecado é o compromisso com um novo estilo de vida que a graça produz. Aqui está em vista o evangelho apostólico, que inclui o tipo de ensino todo dos capítulos 12 a 16, tendo o próprio Cristo como modelo. Efésios 4, 20 e 21, olha o que esse texto diz. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Nos momentos em que falsos mestres começam a bombardear a sua vida de novidades, novas unções, novas revelações e outras coisas mais, aí você vai se lembrar, mas não foi assim que eu aprendi de Cristo lá na igreja. Não foi assim que eu fui instruído, porque a verdade que está nas Escrituras me foi exposta. Eu não sou mais servo do pecado e eu não vou mais entregar o meu corpo para a obediência a esse pecado. Agora eu sou servo do Senhor. Versículo 18. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Os romanos foram libertados do pecado, eles foram emancipados da sua escravidão. Eles se tornaram perfeitos? Não. Mas eles foram, uma vez por todas, resgatados do senhorio do pecado para o senhorio de Deus, do domínio das trevas para o reino de Cristo. Veja, ele diz, uma vez libertados do pecado. Pecado já não mais domina a vida desses irmãos. O pecado já não mais domina as nossas vidas. Como consequência da libertação do pecado, eles se tornam escravos, servos da justiça. E ver essa transformação de vida não pode resultar em outra coisa para Paulo, a não ser ação de graças. Por isso que ele diz, graças a Deus, que vocês eram escravos do pecado, mas vieram obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados, foram feitos servos da justiça. O que é que provoca no seu coração quando você vê alguém da sua família que era o terror das festas de fim de ano, por exemplo? Que bebia, que virava mesa, que falava as coisas inconvenientes, agora servindo junto com você ao Senhor. Eu espero que seja gratidão. O que é que você sente no coração quando o seu filho desobediente, trabalhoso, desrespeitoso, começa a servir em algum departamento da igreja? Eu espero que seja gratidão. O que é que passa no seu coração quando você lembra exatamente o que você foi e agora você percebe quem você é? Eu espero que seja gratidão. Graças a Deus que essa palavra nos foi apresentada e hoje nós fomos feitos servos da justiça. Versículo 19, ele diz, falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Veja só, Paulo emprega essa colocação, crendo que perigo maior de não fazer essa colocação seria o de não cumprir a responsabilidade moral para com o Senhor. A ilustração da escravidão pode não revelar de forma plena a natureza da vida cristã, especialmente no contexto dos romanos, que ela pode transmitir uma conotação desagradável de servidão humana e não expressar totalmente a verdade de que o jugo de Cristo é
suave e o seu fardo é leve. Mas se Paulo não dissesse isso, eles não iriam entender qual é a nova realidade de vida deles. Ele tem que dizer: eu falo em termos humanos por causa das limitações de vocês, eu preciso adequar a minha linguagem para que vocês entendam. É isso que ele está querendo dizer. Vocês ofereciam os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade. Você estava aqui quando foi exposto Romanos 1? Então você viu o que é que as pessoas faziam. Como Deus os entregou às suas paixões infames. Como eles se entregavam àquilo que estava dentro do seu coração e como aquilo era externalizado de uma forma grosseira, de uma forma rude, de uma forma a manchar aquilo que deve se esperar de uma nova criatura, que é a santidade. Eles ofereciam os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade. E tudo isso só leva a quê? A mais maldade. Mas agora precisam oferecer os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Antes o que buscavam? A satisfação dos seus prazeres. Hoje o que eles buscam? A paz e a santificação. Porque eles querem ver a Deus. E é isso que eles precisam. A pecaminosidade não cessa, ela se torna pior. Você peca hoje, você diz: nada aconteceu. Então amanhã eu peco na mesma coisa. E vai criando esse pecado de estimação e vai se tornando cada vez mais comum e vai tendo menos remorso de fazer aquilo. E chega a um ponto que você não sente absolutamente nada, a não ser o prazer de satisfazer a sua carne durante aqueles segundos ou minutos ou horas. Ela não cessa, ela vai se tornando pior. E quanto mais fundo você vai no pecado, mais difícil é trazer você de volta. Daí a necessidade de você fazer mortificar a sua carne e alimentar o seu espírito, para que você ofereça os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Versículos 20 a 22, estamos chegando no final. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Quando vocês ofereciam seus membros para a impureza, quando vocês ofereciam seus membros para o pecado, o que vocês escolheram de fruto? O que ficou daquilo tudo? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Eu vou parar aqui no versículo 21 só para trazer uma questão. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final deles é a morte. Você pensava que era bom, você achava que era bom, você se sentia bem com aquilo. E infelizmente hoje nós temos pessoas que dizem: mas eu me sinto bem, mas eu me sinto em paz, então isso não pode representar algo pecaminoso, porque eu me sinto bem. Se eu me sentisse mal, se o Espírito Santo falasse alguma coisa no meu coração, talvez eu deixasse de fazer, mas eu não sinto nada. Será que o Espírito deixou de falar ou foi você que tapou os ouvidos para ele? Será que o errado se tornou certo ou é você que está querendo continuar no erro? Quando você era escravo do pecado, o que você fazia? Você lembra? Nós lembramos. Você tem orgulho daquilo? Você tem orgulho da sua vida antes de Cristo? Você fica feliz em contar para as pessoas tudo aquilo que você fez? No testemunho da sua vida, você pode dizer: mas era bom aquele tempo. Eita, como era bom. A gente fazia isso, fazia aquilo outro. Você lembra com saudade daquilo que você praticava quando você não conhecia a Deus e era escravo do pecado? Certamente que não. O que sobrou daquele tempo? Somente as coisas que agora você se envergonha. Porque você sabe que se não tivesse tirado, arrancado daquela vida que você tinha,
o final dela era a morte. É alguém que bebia demais e que dava os espetáculos e que hoje diz: se o Senhor não tivesse me libertado, eu já tinha partido daqui. Ou pelos efeitos do álcool, ou por uma briga que eu tivesse arranjado num bar, alguém teria dado uma facada em mim, um tiro, não sei. Talvez nem vivo eu tivesse. Essa é a conclusão que nós vamos chegar quando nós olhamos. Talvez era alguém que era extremamente ignorante, que não tratava bem os filhos, não tratava bem a esposa, e aí hoje diz assim: se Deus não tivesse me mudado, eu não tinha mais casamento, eu não tinha mais contato com meus filhos, porque eu era um bruto. A gente não pode lembrar com saudade de um passado que não trouxe boas recordações. A gente não pode pensar que estava caminhando bem se era escravo do pecado. Ele diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim neste caso é a vida eterna. Ou seja, quando você era escravo do pecado, você não sabia nem se vida teria, porque o fim dos caminhos que você achava bons, eram todos de morte. Agora, transformado em um servo de Deus, tudo aquilo que você colhe das suas atitudes são frutos para a santificação. O fim é a vida eterna. Essa é a transformação que foi promovida pela graça. A graça nos libertou do pecado para que hoje nós tivéssemos a certeza de que o que estamos fazendo agrada a Deus e o que nos espera é a vida eterna. O versículo 23 traz um contraste triplo, porque ele vai falar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então você tem salário, pecado e morte, e dom, Deus e vida. Quando você pecava, não por acidente, mas deliberadamente, pecava, recebia o salário, o pagamento por esse pecado. Qual era o pagamento por esse pecado? A morte. Mas, quando você passa a servir a Deus, ser escravo da justiça de Deus, o que você recebe? O dom da vida. E essa vida é eterna. Aquele que se entrega ao pecado vai receber como pagamento a morte. Aquele que se entrega a Deus vai receber como recompensa uma vida de paz aqui e uma vida eterna com Ele. Quando eu digo uma vida de paz aqui, eu não estou querendo dizer que você não vai ter problemas, mas eu estou querendo dizer que seu coração pode descansar na graça que lhe foi outorgada. Essa paz você pode ter. Eu tenho problemas, eu sou perseguido, eu tenho meus conflitos existenciais, mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele vai guardar o meu depósito até o dia final. Nos entreguemos à vontade do Senhor. Valorizemos a graça que foi derramada sobre as nossas vidas. E desfrutemos, em breves tempos, de uma vida eterna com Ele.